bom dia, sexto ano. Tudo bem, meus amores? Então, vamos dar continuidade à nossa aula de ontem. Vamos lá? Então, ontem nós paramos, né? Lá na página 65, tá bom? Nós vamos falar sobre a questão da oração, que nós já falamos na aula digital de ontem, não é? Frase ou oração. Uma frase, ela não precisa ter um verbo, já uma oração, ela precisa ter um verbo, precisa ter a ação, o estado ou fenômeno na natureza, tá? Então, a oração é uma unidade constituída, né, e ela em torno de um verbo, tá? Ela sempre vai estar voltada para o verbo, para a ação, o estado ou fenômeno da natureza, tá bom? Que possa estar acontecendo ali naquela determinada oração. Já um período, ele é constituído de uma ou mais orações. Bom, vamos lá no número 4, dando continuidade. Leia as sequências textuais destacadas do apólogo e responda aos itens em seguida. Vamos lá. Você se transformou num documento precioso. Uma caneta preta havia escrito uma porção de palavras em toda a folha. Será que você não podia me poupar desta humilhação? Eu cobri você com palavras. Destaque e transcreva as formas ou locuções verbais das sequências textuais. Vamos lá. Na número 1, qual o verbo que a gente encontra aí? Qual é o verbo? O transformou, né? O se transformou, tá? O se transformou, que é uma locução verbal. Na número 2, havia é verbo e escrito também, outra locução verbal. Então, 2, havia escrito. No 3, se eu estiver falando muito rápido, é só pausar, anotar e volta para a aula, tá bom? Número 3, podia poupar. Verbo poder, verbo poupar. Outra locução. Lembrando, locução, ligação, tá? O encontro de dois verbos, a união de dois verbos, tá? Um auxiliando o outro. E no número 4, nós temos o verbo cobrir. Tá bom? Na letra B, a pergunta é a seguinte: quantas orações há em cada período? Comente. Então, em cada período há apenas uma oração, porque em cada período tem apenas um verbo ou uma locução verbal, tá? Então, a quantidade de períodos, ela se dá pela quantidade de orações, e a quantidade de orações pela quantidade de verbos. Só tem um verbo em cada período ou uma locução verbal. Então, nós só temos aí uma oração em cada período, tá? Eu já expliquei na aula digital, né? Sobre a questão do sintagma, né? Que é a questão da significação, que é a parte mais importante da oração ou da frase. Por exemplo, uma folha de papel. Qual é a parte mais importante dessa frase? A folha, tá? Estava em cima da mesa. O que estava em cima da mesa? A folha. O que a folha estava fazendo?
estava em cima da mesa. A parte mais importante é o estava. Em cima da mesa. Em cima de onde? Da mesa. Então, a parte mais importante, a mesa. Então, o núcleo, tá? De cada oração, a parte mais importante é o sintagma. Vamos para a página 66. Hoje a nossa aula vai ser mais curta, porque vocês têm produção textual aí para poder fazer, tá? E bastante atividades. Então, nós vamos fazer a página, fazer o número 5 e 6 da página 66 e vamos parar por aqui. Na videoaula de terça, eu continuo para a página 67, tá bom? Vamos lá no número 5. Releia a seguinte sequência textual, oração. Uma caneta havia escrito uma porção de palavras em toda a folha. Como é que ficou? Reescreva a oração retirando as palavras. Caneta havia escrito palavras folha. Como é que vai ficar? Vai ficar uma coisa meio louca, olha só. Uma preta, uma porção de em toda a. Ficou tudo bagunçado, tá? Porque nós tiramos aí os sintagmas, tiramos a parte mais importante, tá? Que dá significado à oração. Na letra B, reescreva a oração retirando as palavras ou expressões. Uma preta, uma porção de palavras em toda a. Como é que ficou? Caneta havia escrito palavras folha. Na letra C, qual das duas reescritas manteve mesmo parcialmente o sentido inicial? Por que isso ocorreu? No caso aqui, a letra B, ela manteve o sentido inicial, né? Porque foi composta de palavras que eram mais importantes para manter o sentido, tá? A letra B, nós utilizamos as palavras mais importantes da oração. Agora no número 6, retome a oração analisada na atividade anterior e faça o que se pede. Transcreva os núcleos dos sintagmas da oração, ou seja, a parte mais importante, que é caneta havia escrito palavras e folha. São as partes mais importantes dessa oração. Agora na letra B, o núcleo caneta tem função de nome ou de verbo? Caneta, no caso aí, é um substantivo. Então, ele não tem uma função verbal, tá? Então, tem a função de nome, tá? A classificação de caneta aí é substantivo. Tem a função de nome, tá bom, meus amores? Então, nós vamos parar por aqui, tá? Então, na próxima terça, nós vamos dar continuidade à nossa aula. Então, eu aguardo na sexta-feira que eu marquei, não foi? As produções textuais de vocês podem enviar para o meu e-mail, tatiana.j@gmail.com, ou para o meu WhatsApp também. Não tem problema, eu já disponibilizei lá no portal o número do meu WhatsApp, tá bom, meus queridos? Então, assim, tenham um bom dia e que Deus nos abençoe, tá? Se cuidem e estudem, tá? Beijo grande no coração de vocês.